Boa noite a todos. Boa noite, Cá Oliveira. Boa noite, Vagalego. Boa noite, meu parceiro Braga. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente, mais uma quarta-feira dessa quaresma. Vamos partilhar mais um momento muito importante da nossa vida católica, que é essa formação. Aproveito até para parabenizar vocês do setor diocesano pela atitude. E a rede social em si é um formato muito bom de evangelização. Então, parabenizar todos vocês pela iniciativa, que cá estamos novamente para bater um papo hoje sobre Sacramento do Perdão. Boa noite, Carlos Matos. Seja bem-vindo. Boa noite, Nayara. Boa noite, Giovanni. Seja bem-vindo à nossa live. Dei uma divulgada também ao nosso grupo de jovens, em que eu faço parte. Vamos ver se a galera entra também. Um recado importante, hoje por estarmos no fim da quaresma, essa é a última catequese que o setor estará fazendo nessa quaresma. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda. Boa noite para o grupo de jovens do Jauac. Sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite, Marlúcia. Bem-vinda à nossa catequese. Boa noite, Farley, meu irmão. Seja bem-vindo à nossa live. Nossa última quaresma. Última catequese, última quaresma. Tô um pouquinho nervoso, faz tempo que eu não faço live. Ainda mais nesse formato do Instagram. Nervoso e empolgado também. Tava com saudades. Pois é, que pena que está no fim. É algo tão proveitoso.
Boa noite, Paola Messias. Seja bem-vinda à nossa live. Eduarda Alves, seja bem-vinda. Vou pegar leve, tá aprendendo as piadas da Marilu. Boa noite, Alicia. Para iniciarmos essa nossa catequese, vamos rezar comigo uma dezena de Ave Maria, até mesmo pedindo que ela interceda nessa live nossa e agradecer também pelo chegando uma boa galera agora. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Giovana, bem-vinda também. Em vez de ser uma dezena, vamos rezar uma Ave Maria, por conta do nosso convidado, Padre Danilo, que já está participando da nossa live aqui. Então vamos rezar essa Ave Maria por ele também, pelas palavras, pelo momento que ele vai partilhar conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, nosso querido Padre Danilo. Boa Boa noite, noite, Padre. Padre. Boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Tá dando para escutar Tranquilo. bem? Bem, bem, bem. Eu acabei de entrar aqui, como vocês podem ver, eu estava escutando confissões aqui, então estamos bem aqui a caráter, aqui para a ocasião. Bem, olha, acho que perdi um pouco a apresentação de todos aí, mas vocês me dão uma pauta aí e a gente começa, eu falo aí. Eu acho que Acho que já podemos podemos iniciar, iniciar. Padre. Sim, Não. eu peguei aqui, vocês já rezaram, né? Rezaram a Ave Maria, tudo, né? Sim, Tá bom. Maria. Então eu vou começar me apresentando. Sou o Padre Danilo Stradiotto, sou missionário, né, do instituto chamado Legionários de Cristo. Eu entrei em 2004, fui ordenado em 2015, trabalhei um ano na Venezuela, 4 anos na Colômbia e faz mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos, voltei para o Brasil. Eu sou natural de Limeira, sou do interior, né, ali do estado, um pouquinho mais para lá de Jundiaí, depois de Campinas, né? Então, estamos aqui hoje com alegria, acolhendo esse convite do setor juventude de falar para vocês um pouquinho sobre o sacramento do perdão, o sacramento da confissão, o sacramento da misericórdia, o sacramento da penitência, né? Como esses vários nomes aí que ele tem. Né? Então, eu começo recomendando para vocês aqui, ó, deixa eu pegar aqui, eu tenho do meu ladinho aqui, a leitura do catecismo. Né? Isso aí eu acho que todos vocês conhecem já, né? Bem o catecismo da igreja. Deixa eu pegar, esse aqui eu não tinha marcado ele, eu tinha marcado no outro que eu estava lá em casa, mas os números, deixa eu ver, quando ele fala na parte da vida em Cristo, dos mandamentos, do número, deixa eu ver, eu tinha marcado ele aqui, o outro,
Depois eu acho ele aqui. Se alguém estiver procurando aí, achar. Aqui está o texto. Na parte dos sacramentos, ok? Deve estar aqui, ó. O número deve ser 1400 e pouco, que eu tinha lido lá. Isso, 1440 e seguintes, por aí. Ó, 1422 em adiante. Então, uma boa leitura para vocês. Aí, muito do que eu vou falar também está baseado aí no catecismo, ok? Pessoal, então já começamos, então? Beleza, então eu começo lançando uma pergunta aí para vocês. Por que eu tenho que me confessar com um padre? Por que eu não posso confessar diretamente com Deus? Tinha um pensador francês, acho que era Voltaire ou Diderot, não lembro qual dos dois, ele falava isso, né? Tantos homens entre eu e Deus, por que eu não me confesso direto com Deus? Não é mais fácil? Alguém quer colocar aí nas respostas ou tal? Podem colocar aí. Que é mais fácil, né? Não é isso que os protestantes falam? Eu me confesso direto com Deus. Por que eu tenho que confessar com um homem que é pecador ou talvez até mais pecador que eu? Alguém se anima a responder? Então, eu vou fazendo meu discurso aqui e toda apresentação vai ser uma resposta a essa pergunta, né? Por que confessar-me com um sacerdote? Então, em primeiro lugar, a penitência ela é uma virtude para todos, né? Se vocês pegam, não sei se vocês já leram, já algum de vocês deve conhecer a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então, na terceira parte, lá no finalzinho dela, já nas últimas questões, né, que ele deixou para nós antes de morrer, né, ele não conseguiu terminar essa obra belíssima. Então, ele fala, né, que a penitência é uma virtude para todos nós, né, uma virtude para todo ser humano. O que é a virtude da penitência? A virtude da penitência é reparar o mal, né, reparar o mal cometido. Quando eu busco reparar esse mal cometido, e é algo natural para o ser humano, né? Quando eu faço um mal, eu quero reparar. E ele fala também que é uma virtude necessária para a salvação. É necessária. Então, nós temos que fazer penitência pelos nossos pecados. De fato, essas são as primeiras palavras do Evangelho, de Jesus no Evangelho de São Marcos. Por exemplo, se nós considerássemos Marcos o primeiro dos Evangelhos, essa é a primeira palavra, né? Completou Jesus, quando fala no capítulo 1, versículo 14, e fala: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Então, a primeira palavra que Jesus fala, então é algo importante. Fazer penitência também podemos traduzir como o metanoia, né? É o câmbio de mentalidade, convertei-vos. É a mesma palavra, né? O original grego fala metanoiete, então a gente pode traduzir como convertei-vos e também pode traduzir como fazer penitência, ok? Então, vamos começar de uma realidade mais básica, que todos nós conhecemos, que é a realidade do pecado, né? Todos nós sabemos, né? Cada um de nós tem um pecado, tem um pecadinho de estimação, poderíamos dizer assim, e eu lembro uma vez o Papa Bento, ele deu um exemplo, né? Ele falou que uma vez ele estava conversando com um ateu, e o ateu falou para ele, né? Falou: olha, o seu Bento XVI aí, o único pecado, o dogma, né? Perdão, o único dogma que eu acredito da igreja é o dogma do pecado original. Ele falou: por quê? Tem tantos outros dogmas, né? E ele falou: por que esse? Ele falou: não, porque esse aí eu experimento todos os dias, né? Eu experimento essa batalha, essa luta dentro de mim, né? Que eu quero uma coisa, mas meu corpo diz outra, né? Como São Paulo diz na Carta aos Romanos, né? Eu quero fazer o bem, mas me deparo com o mal. Eu experimento outra lei nos meus membros, né? Então é interessante essa luta que nós temos contra o mal, né? A teologia chama de pecado, isso aí, ok? Então, a gente pode ver que desde o início da história, o ser humano ele tem consciência do mal que ele faz, né? Por exemplo, se nós pegamos uma criança que desobedece os pais, quando a criança começa a chegar na idade da razão, ela começa a ter consciência do mal, né? E de alguma forma o ser humano pois quer reparar por esse mal também, né? E a gente vê, se a gente vê a história da humanidade, né? Oferendas aos deuses, cerimônias de expiação, né? Até coisas muito estranhas também, até malignas, né? Que o ser humano inventou, né? Como sacrifícios humanos. Mas é uma forma de tentar reparar o mal, né? Então, e às vezes também o mal físico era interpretado, né, de pragas, terremotos, secas, é interpretado como uma consequência de um mal moral que deve ser reparado, né? Por exemplo, esse sacrifício humano nas culturas indígenas, dizem, né, que antes que os espanhóis chegassem lá em Tenochtitlan, né,
na atual cidade do México, né, tinha uma cerimônia, eles fizeram uma cerimônia que eles sacrificaram milhares de pessoas, milhares de vítimas numa única cerimônia, né? Então, isso falamos de cultura já não cristã, né? Mas se a gente vai para a Bíblia já começa a falar de um relacionamento pessoal com Deus. Deus cria o homem livre e quer estabelecer uma aliança com ele. E o pecado é o que não deixa o homem entrar em aliança com Deus. Então, vai um recado para vocês aqui também. Se eu não estou entrando em contato com Deus, se eu não estou conseguindo entrar em contato com Ele, talvez seja o meu pecado. Analise o teu pecado. Veja o que está falhando na sua relação com Deus. Pode ser a ira, pode ser a gula, pode ser o orgulho, pode ser a preguiça, pode ser a inveja, pode ser a luxúria. Às vezes fala, eu não consigo rezar, eu não consigo entrar em comunhão com Deus. Talvez pode ser o meu pecado que está atrapalhando. Ok? Então, isso é uma boa direção espiritual, uma boa confissão, ajuda a resolver esses problemas. Então, aí entra a realidade da penitência, a realidade da conversão na Bíblia. O Antigo Testamento, logicamente, fala de uma penitência mais externa, né? Sacrifícios de animais, vestir saco e cinzas, né? Que a gente não entende muito hoje, mas era a mentalidade da época, penitência, né? E aí, já no Antigo Testamento, Salmos e, sobretudo, o Novo Testamento com Jesus, fala de uma penitência interior. Aí já estamos chegando, já estamos nos aproximando do nosso tema, né? A penitência interior, Salmo 50, sacrifício a Deus é um espírito contrito, um coração contrito e humilde a Deus tu não desprezas, ok? E aí nós podemos ver, aí já estamos chegando em Jesus, né? Com Jesus, daí de Jesus a gente vai passar para a confissão. E por que Jesus veio ao mundo? Vamos ver, né? Mateus capítulo 1, versículo 21, né? Quando o anjo está falando com José, né? Ele fala, você, José, a sua esposa dará à luz a um filho, a quem você vai pôr o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, Jesus quer dizer Deus salva. E Deus salva do quê? Deus salva do pecado. Então, isso é uma mensagem que às vezes nós na igreja esquecemos. Jesus é o Salvador. Mas Jesus salva do quê? Jesus salva do pecado. Então, é sempre importante a gente lembrar isso. Jesus veio me salvar, mas ele veio me salvar do quê? Ele veio me salvar do meu pecado. Então, se eu não reconheço o meu pecado, pode ser que eu não necessite um Salvador. Pode ser que eu não esteja precisando de um Salvador. Isso é muito triste nos dias de hoje, porque as pessoas, o maior pecado no mundo de hoje, dizia Paulo VI, dizia João Paulo II, santos, né? Que é não reconhecer o pecado. O maior pecado do mundo moderno é não reconhecer o pecado. Ok? Então, Jesus vem me salvar. Salvar do quê? Do meu pecado. Então, Jesus, a vida inteira de Jesus é um chamado à conversão. Só Deus pode perdoar os pecados, né? Só Deus pode. E Jesus, como Deus, ele tem esse poder de perdoar os pecados, tanto que ele traz esse poder à terra. Aí já estamos chegando mais perto do que é a confissão. Jesus traz o poder de confessar os pecados, o poder de perdoar os pecados à terra. E a gente vê naquela passagem do paralítico, né? Está em Mateus 9, versículos do 4 ao 8, está em Marcos também, acho que Lucas também tem. Aí fala, Jesus cura o paralítico, né? E aí o que acontece? Tem uns fariseus ali, que isso aí vai ser uma discussão bem interessante. Os fariseus começam a pensar mal de Jesus no interior deles. Aí Jesus, olhando para eles e conhecendo, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes, por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados ou levanta-te e anda? Ora, olha aqui, esse versículo é central agora. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, olha aqui esse versículo, o versículo 6 é central. Ele fala, para que saibais que eu, o Filho do Homem, tem na terra, o poder de perdoar os pecados. Então ele fala, para que vocês vejam como sinal, fala, levanta-te, anda. Ok? Então Jesus está mostrando que ele tem o poder de perdoar os pecados. E Jesus cumpre essa missão na cruz, nós sabemos, né? E na cruz
podemos dizer que é fundada a Igreja de Cristo, e a água e o sangue que saem do lado de Cristo são sinais desses sacramentos. E já Jesus, na sua ressurreição, ele transmite, olha pessoal, Jesus primeiro tem o poder de perdoar os pecados. Jesus, em segundo lugar, transmite o poder de perdoar os pecados aos seus apóstolos. E onde que a gente vê isso? Essa passagem conhecida, né, de todos vocês. João, capítulo 20, versículos 21 ao 23. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Então, aqui é belíssimo, porque a gente está fazendo muito rápido, né? Eu estou fazendo uma teologia aqui dos sacramentos da confissão com vocês, muito breve, mas essa é a ideia. Existe uma continuidade na missão. É o Pai que perdoa os pecados, o Pai entrega esse poder ao Filho. O Filho, através do Espírito Santo, entrega esse poder aos apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, ele entrega esse poder também aos seus sucessores, que são os bispos e os sacerdotes. Olha aí, então aí já fechou a questão, né? Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Somente Deus pode perdoar os pecados. Então, Deus Pai perdoa, Deus Filho também igual ao Pai perdoa, Deus Filho, através do Espírito Santo, concede esse poder aos apóstolos. E os apóstolos, logicamente, transferem esse poder aos seus sucessores, os bispos e os sacerdotes. Então, toda vez que eu estou confessando com um sacerdote, é com o mesmo Cristo que eu estou confessando. E é interessante, porque como que o apóstolo saberia, né? Ele deveria saber qual o pecado a perdoar e qual pecado a reter. Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Porque se Jesus fala para ele, ó, aqueles a quem vocês perdoarem, os pecados vão ficar perdoados, ok? Aqueles a quem vocês retiverem os pecados, eles ficarão retidos. Então, Jesus, nessa passagem, fala duas coisas, né? Que o pecado pode ficar ou perdoado ou retido. Então, como que o apóstolo deveria saber qual pecado perdoar e qual pecado reter? Não, logicamente, através da confissão do pecado. Através da confissão do pecado e do julgamento, do juízo do ministro, nesse caso, o apóstolo, ok? Então, é muito interessante também, quando a gente analisa a passagem, né, o verbo perdoar de Jesus, aphiemi em grego, né, quer dizer pagar uma conta, perdoar uma dívida. Né, é o mesmo verbo do Pai Nosso, né, perdoai as nossas ofensas, ou seja, quitai as nossas dívidas, né, quitar a minha dívida, daquela passagem do servo devedor também. Então é muito interessante que o pecado, por assim dizer, a gente pode ver que é uma dívida com Deus. Né? O pecado é esse elemento, como a gente falou no início, esse elemento é um obstáculo, é uma barreira que eu ponho, né, entre Deus e eu. É como eu saio, o dia tá fazendo sol, né, aquele solzão lá fora, e eu ponho um óculos totalmente escuro e tal, e saio lá fora, pô, está escuro, né, o sol tá lá, o sol está, mas quem não está percebendo sou eu. Por quê? Porque eu pus um empecilho, eu pus um obstáculo entre eu e o sol. Então, Deus sempre está lá, Deus sempre nos ama. Às vezes, o pecado é essa barreira que está interrompendo, né, a sua relação com Deus. Né? E como a gente pode falar, a gente vai dizer como evoluiu essa praxis da igreja. Então, isso é uma história muito interessante, tem a leitura do catecismo também, recomendo para vocês. Né? Aqui, estou com ele aqui do lado, aqui, né, como eu tinha mostrado no começo, se alguém entrou depois, estamos lendo aqui. Muito do que eu estou falando está no catecismo. Né? Então, números 1447 em adiante, né, ele vai falar um pouco da história do sacramento, porque é interessante, quando a gente olha nos primeiros séculos da igreja, não sei se alguém já estudou a história da igreja, alguém viu algo, é muito interessante porque fala, no início, já sempre se praticou, né, esse sacramento desde que Jesus deixou com os apóstolos. Né? Mas a forma de praticá-lo foi variando ao longo dos séculos. Ok?
Então, nos primeiros séculos, era, não sei se vocês já ouviram, já estudaram, já viram na história da igreja, era algo muito difícil, era algo muito duro. Existia a ordem dos penitentes também. E às vezes as pessoas eram admitidas uma só vez na vida, né? Logicamente, todo mundo já sabia que o primeiro sacramento que perdoa os pecados é o batismo, né? Então, é o batismo. Então, o batismo, quando você vai ser batizado, você não precisa confessar, né? Porque o batismo em si já perdoa, né? Então, muitas vezes as pessoas, um pouco, é uma tática um pouquinho malandrinha, né? Assim, e a pessoa deixava, ou a pessoa deixava, adiava o batismo até o final da vida, né? Ah, vou me batizar então com 60 anos, né? Porque aí eu posso pecar, passo beleza aí, né? Minha juventude e tal, na boa, e acabo me batizando com 50, 60 anos, beleza, e entro no céu, né? É problema, algumas pessoas morrem antes de 50, antes de 60, isso era um problema, né? Você não contava com isso. Então, está jogando, está brincando com a sua salvação eterna, né? Que deixa um conselho também, um livrinho que eu estou lendo agora, eu baixei ele aqui em e-book no leitor eletrônico aqui, A Preparação para a Morte. Não sei se você já leu esse livro, de Santo Afonso Maria de Ligório. Livro muito bom, excelente livro, né? Um grande clássico da literatura cristã. Então, deixo esse comercialzinho aqui para você. Então, voltando ao que a gente estava falando. A gente estava falando um pouco sobre a história, né? A história do sacramento. Então, como que aconteceu com esse sacramento? A gente falou, né? Se alguém entrou depois, Deus perdoa, Jesus perdoa, Jesus, através do Espírito Santo, transfere esse poder, né? Dá esse poder, ele é Deus, ele confere esse poder aos apóstolos, os apóstolos já começam a usar, né, esse sacramento, a conferir o sacramento. Os apóstolos, logicamente, né, guiados pelo Espírito Santo, transferem esse poder para os seus bispos, sucessores, bispos, sacerdotes, assim adiante. Mas o que acontece? Que na forma, na maneira de administrar o sacramento, então mudou muito durante os anos, né? Logicamente tem uma intervenção do Espírito Santo, não somos protestantes, somos católicos, acreditamos na tradição, né, e nas escrituras, né, como as duas fontes da revelação cristã, como diz a Constituição dogmática, né, Dei Verbum. Então, também o Espírito Santo guiou, né, por assim dizer, na atualização desse sacramento, né, ao longo dos séculos. Então, vou mais ou menos lendo aqui o número 1447 do Catecismo, né, vocês podem ver aqui, 1447, tem aqui na minha frente também. Então, a forma concreta na qual a igreja exerceu esse poder recebido do Senhor variou muito. Durante os primeiros séculos, a reconciliação, né, um dos sacramentos, dos cristãos que tinham cometido pecados particularmente graves depois do batismo. Ele dá um exemplo, né, idolatria, homicídio, adultério. Então, ela estava ligada a uma disciplina muito rigorosa. Às vezes, a pessoa tinha que jejuar por meses ou até por anos, né, fazer uma penitência por muito tempo. Eles tinham que fazer uma penitência pública também. Imagina você fazer uma penitência, carregar, não sei, você tem que carregar essa cruz aqui e, não sei, na aldeia, no vilarejo aí por 1 ano, 2 anos. Então era difícil, hein? O pessoal pensava 2 vezes antes de pecar de novo, né? Também, não sei se vocês já ouviram, né, que algumas coisas sobre a Inquisição, né, já nos séculos XV e XVI, né, também seria interessante fazer outra live sobre isso também, né, desmistificar, né, esses mitos aí da Inquisição. Muitas das penitências que eles davam, pois não era matar alguém e tal, era, pois, vestir, né, em espanhol eles falam San Benito em espanhol o que era? Era uma roupa, né, tipo um roupão, e tinha uma cruz na frente, né? Então você tinha que vestir aquilo por, não sei, 1 mês, 2 meses, 3 meses e tal. E isso era a penitência, né? E depois daquilo... Então, imagina como que era a coisa. Você ia confessava, às vezes a confissão tinha que ser pública, né? Então a confissão era pública, aí o bispo te dava a penitência. Então agora você vai ficar 1, 2 anos, não sei, jejuando tal coisa e tal. E depois você volta comigo, eu te dou a absolvição. Então era complexo, né? Então assim, nos primeiros séculos. Bem, e
Então, às vezes as pessoas podiam ser que não eram admitidas à ordem dos penitentes, sobretudo quando havia lugares mais rigorosos que outros. Então, às vezes apenas se poderia fazer uma vez só na vida. Então, cuidado, né? Se você cair de novo, tá ferrado, né? Então, vamos lá. E depois já o Espírito Santo vai inspirando e conhecendo nossa realidade de pecadores, né? Aí já seguindo o catecismo de novo, durante o século VII, inspirados na tradição monástica do Oriente, né? São Basílio, né? Grandes santos do Oriente lá, missionários irlandeses. Lembre-se, a Irlanda foi convertida por São Patrício, St. Patrick, né, que a gente celebrou esses dias, logicamente seus companheiros missionários, lá pelo século V, isso começando já o século VI. Então, já no século VII, floresce uma tradição monástica ali na Irlanda, e esses monges trazem para a Europa continental a prática privada da penitência, ou seja, você e o sacerdote, o penitente e o sacerdote. E não exigia a realização pública e prolongada de obras de penitência, né, antes de receber a reconciliação. Então, esse sacramento que passa a ser administrado de uma maneira mais secreta entre penitente e sacerdote, isso também prevê a possibilidade de repetição e assim abre um caminho mais regular desse sacramento. E basicamente é o que a gente vive até hoje, né, com pequenas modificações e tal, mas ele permitia integrar numa só celebração sacramental o perdão dos pecados graves e perdão dos pecados veniais. E, em grandes linhas, é a forma de penitência que a igreja tem praticado até os dias de hoje. Então, pessoal, aí não sei se quiserem abrir para perguntas e tal, façam um resumo do que eu falei, né? Então, a penitência como virtude é algo comum a todos nós. Todo ser humano tem que fazer penitência pelo mal cometido. Isso até mesmo quem não é cristão sabe, né? Nós falamos isso no começo. Ao longo da história, os homens pois viram várias maneiras de fazer penitência, né? Como até algumas vezes maneiras errôneas, como sacrifícios humanos e tal. Cristo, então, como falamos, só Deus, já passamos da virtude e vamos começar um pouco, só aquele resumão do que é o sacramento, né? Falamos da virtude e da penitência. Agora, o sacramento, Deus perdoa os pecados, Jesus, como Deus, traz esse poder à terra, Jesus transmite para os apóstolos, apóstolos para os sucessores, e logicamente existe uma evolução na maneira de aplicar o sacramento, até chegar à maneira atual, que acho que é bastante tranquila, né, que se pode reiterar, né? Tem pessoas que se confessam de maneira muito bonita, né, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, até uma vez por semana. Então, como é conhecida também como a segunda tábua de salvação. A primeira tábua de salvação é o batismo e a segunda tábua é esse sacramento de cura, né? Porque nós, como pecadores, precisamos dessa graça de Deus. Então, recomendo a cada um de vocês, se não se confessou ainda nessa quaresma, quanto antes corram aí. Eu estou na nossa paróquia, eu estou aqui em São Paulo, né? Vocês podem ver que eu estou um pouco, arrumei um lugarzinho aqui para estar conversando com vocês. Estava confessando agora, vi que tem outros padres aqui confessando também, estão passando algumas pessoas por aí, mas não passemos nenhum só segundo em pecado mortal. Por quê? Porque o pecado mortal, dizia Santa Teresa de Jesus, ela teve essa graça, né? Ela recebeu a graça de Deus de poder ver, por assim dizer, né? Ter uma visão de qual é o estado de uma alma em pecado mortal. Ela falou que ninguém gostaria de ver isso. É horrível, é pior que um cadáver, ela falou, né? Então, eu não posso, não deveria, não. Se eu amo a Deus, se eu amo a Jesus, eu não posso passar nem um segundo em pecado mortal. Se eu tenho a desgraça de cometer um pecado mortal, quanto antes, o que a igreja prescreve também, o catecismo prescreve também, eu posso fazer um ato de contrição perfeito, né? Posso fazer um ato de contrição, né? Buscando, com a graça de Deus, que ele seja perfeito, né? E isso também, de alguma maneira, me restaura o estado de graça. Mas esse ato de contrição perfeito, daí não vão querer abusar disso aí, não. Porque ele é uma graça também de Deus. Não é fácil fazer.
E sempre ele requer essa disposição de me confessar quanto antes. Então, pessoal, que esse seja o nosso, que essa seja a nossa, não sei, pode ser um propósito de quaresma, né? Confessar-me cada semana, confessar-me a cada 15 dias, permanecer quanto mais na graça de Deus. E se eu pecar, correr quanto antes para os sacramentos da conversão, da confissão, da penitência, da confissão, ok? Porque aí Deus tá me esperando de braços abertos, ok? Vocês vamos pegar perguntas já? Ou... Pode ser, Padre. Tá com muito eco no som aí? Não, tá bem, tá bem. Tô escutando. Parece que às vezes dá um retorninho aqui, mas dá para começar a pegar algumas perguntas já, pessoal. Porque eu vi que enquanto eu ia falando, eu me distraía um pouco também, vendo aqui, né? Então, agora tá. Tá, eu vou ter que subir ali, ó. Você sobe para mim aí ou. Olha, Se apertar, apresenta a pergunta. Vamos ver. Eu tô subindo aqui para ir achando as perguntas. Não sei se o pessoal colocou. Eu vi que tinha alguma pergunta aqui, outra por aí. Ó, apareceu no da Giovana. Você consegue ler aí? Giovana, poderia falar um pouquinho sobre a indulgência plenária? Indulgência plenária? Tá bom, é uma das que segue aqui no catecismo também. Não vou ter o número agora aqui, achar ele assim, não, mas ele vai estar bem no. Deixa eu ver. As indulgências, tá bem, acabei de achar aqui, ó. Número, se depois quiser consultar também, né? Número 1471 e seguintes, ok? Olha aqui, que é a indulgência, vou ler só o termo técnico, depois a gente comenta, né? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel bem disposto obtém pela intervenção da igreja, que como dispensadora da redenção distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações dos méritos de Cristo dos santos. Tá bom, que até a leitura técnica aqui, agora explico um pouquinho. O que acontece? Quando eu peco, existem duas coisas, né? Existe a culpa e existe a pena, ok? Então, a culpa é algo muito interno que é perdoado no sacramento da confissão, ok? Então, o sacramento da confissão, ele perdoa a culpa. Mas a pena ainda existe. Por exemplo, quando eu... Vamos dar um exemplo assim mais simples, né? Para ficar mais claro. Se eu bati em alguém, por exemplo, eu briguei com alguém e bati nessa pessoa. Tá bom, eu vou lá, posso pedir desculpas para ele e ele remete a minha culpa, né? Logicamente é só Deus que faz isso, estou usando um exemplo, uma analogia, mas o olho roxo dele ficou lá ainda. O problema está lá ainda. Então, mais ou menos acontece algo parecido com o pecado. O pecado gera dois problemas, a culpa e a pena, ok? Então, o sacramento da confissão remove a culpa, mas a pena ainda fica a ser expiada. Então, o que acontece se, por exemplo, não existe indulgência, não existe penitência, não existe nada? Eu só fui me confessar. Um exemplo muito simples. Assim, eu pequei minha vida inteira e chegou no final da minha vida eu me confessei. Né? Ou eu fiz um ato de contrição perfeitíssimo lá, né? Uma graça tremenda, né? De Deus. E me salvei, por assim dizer. Né? Fui salvo. Ou seja, minha culpa toda foi tirada por Cristo. Logicamente é só Cristo, é só Deus que tira a culpa. Né? Já falamos, né, como ele faz isso através do sacramento da penitência. Né? Então, agora ficou aquilo da pena. Então, aquela pena, tem bastante pena a ser expiada, ou seja, pena a ser paga. Né? Então, se eu não expiei, se eu não paguei essa pena durante a minha vida, eu vou pagá-la num lugar que se chama purgatório, ok? Que é um lugar que não deve ser muito interessante, né? Narram santos que tiveram visões, né? De lá, esqueci, acho que era Santa Francisca Romana, né? Que teve visões do purgatório também, fala que não é um lugar muito interessante, né? Então, devemos rezar muito pelas almas do purgatório. Então, toda a pena vai ser paga de alguma maneira, ou nessa vida ou na próxima. Então, nessa vida, nós temos algumas maneiras de pagar
essas penas, né? A penitência, como nós falamos no começo, como virtude também, ela é uma maneira de pagar, reparar o erro passado, né? Santo Tomás de Aquino fala isso, né? A terceira parte da Suma é lá das ultimíssimas perguntas dele, das ultimíssimas questões da Suma, né? Então ele fala da virtude da penitência, penitência como virtude, né? Não vou ter o número certo aqui da questão, mas terceira parte, olha lá nas últimas questões, ok? Antes do suplemento, né? Depois eu explico o que é isso aí também. Ok, então penitência é uma maneira de pagar. São Paulo fala também que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então a caridade também é uma maneira de fazer penitência, né? E agora que nós falamos na quaresma, a esmola, dar esmola, ajudar as outras pessoas, fazer sacrifícios, tal, também são maneiras de reparar pelos pecados. Então, mas a igreja conhece outra maneira também, que são as indulgências, que foi o que a gente acabou de ler aqui. A indulgência, o que, que ela é? Ela é parte do tesouro dos méritos, logicamente infinitos, de Cristo e finitos da igreja, né, dos santos e tal, né? Então, imagina que a igreja tem esse tesouro, né? Imaginemos um tesouro, tal, muito ouro, tal, por assim dizer, né? Então, quando você recebe uma indulgência, a igreja está aplicando parte desse tesouro à sua pena, ok? E a indulgência, logicamente, como acho que a maioria já sabe, pode ser plenária ou parcial. Aí depois, se você quiser uma lista, né, de práticas que dão indulgência plenária ou parcial, aí é só buscar na internet, né, seguindo aquelas condições, né, de ter se confessado 8 dias antes, 7, 8 dias antes ou 8 dias depois, né, para ter orado pelo Papa, ter comungado também e fazer a obra, logicamente, a obra. Por exemplo, eu não tenho aqui a lista, né, de atos que dão, mas se eu não me engano, a adoração de meia hora da indulgência, acho que é a indulgência plenária. Pelo ano de São José também teve, eu acho que no dia de São José foi a indulgência plenária. Tem muitas obras, aí é só você colocar na internet, aí é fácil, né? Lista de obras que dão indulgência plenária. Então, mais ou menos isso. Espero ter explicado satisfatoriamente. Muito bem explicado. Bem, temos mais perguntas? As perguntas. Aqui, Igor Ojalá. Boa noite, padre. Como superar a dificuldade? Perdão, seu áudio eu não estou escutando legal. Você colocou como superar a dificuldade de... De se confessar. Ah, tá bom. A pessoa acaba ficando meio travada assim para confessar, suponho. Então, em primeiro lugar é a fé, né? É a fé. Por isso que eu quis explicar o que eu fiz hoje com vocês aqui é um pouco se fala a teologia do sacramento da confissão, né? De uma maneira muito breve, muito rápida. Então, porque a teologia ilumina um pouco a nossa fé, né? É a razão aplicada à fé. Mas, como sacramento, é uma questão de fé, né? Se eu não acredito, se eu não acredito em Cristo, se eu não acredito na igreja e tal, o que muitas pessoas sem fé, ou não sei, protestantes e tal, vão falar? Foi a pergunta inicial que eu fiz, né? Por que eu tenho que confessar-me com outra pessoa? Por que eu tenho que confessar-me com um padre? E às vezes o padre é mais pecador do que eu. Logicamente. Tem muita gente que vem confessar comigo que é muito mais santa do que eu, né? Então, na lógica, se a gente ficasse numa lógica meramente humana, eu deveria me confessar com aquela pessoa, né? Logicamente, nós padres, nós nos confessamos também, né? Então a gente tem uma disciplina de se confessar regularmente também. Uma vez me perguntou, padre, como você se confessa? Eu falei, eu olho no espelho e me confesso, né? E dou absolvição para mim mesmo. Falei, não é isso não. A gente se confessa, logicamente, igual que vocês, né? Vou com outro padre e me confesso também. Então, eu diria isso, vencer um pouco esse respeito humano, né? Esse temor aí ao que as pessoas vão pensar de mim. Nós padres, pois já estamos acostumados a confessar de tudo, né? Desde aborto, adultério, traição, pois roubo. Eu já confessei pessoas que cometeram homicídio também. Então, não tem, digo.
E a gente acaba esquecendo, né? Tanta pessoa que passa também, até de um ponto de vista humano, que a gente esquece o que a gente acaba confessando. E, logicamente, tem o sigilo sacramental, né? Nenhum sacerdote vai comentar nada, nem usar aquelas informações da confissão. E lembrar que sempre na pessoa do sacerdote, né? Por isso que eu estou aqui, que eu estava paramentado, né? Com a estola aqui, estava confessando, é Jesus quem confessa, né? É Jesus que está confessando. Deus já conhece o meu pecado. Então, por que eu vou ter medo de me confessar? O pecado ele já sabe. A única coisa que ele quer escutar é a minha confissão, né? É a minha confissão do pecado. Eu, pecador, né? Eu, pecador, confesso meu pecado e peço, Senhor, a graça de não mais pecar, né? Então, lembrar, é uma realidade de fé, né? Se eu não estou querendo me confessar, talvez pode ser um respeito humano, né, do padre, o que ele vai pensar de mim, mas renovar esse ato de fé. É Cristo que está ali no sacramento, é Cristo que está na pessoa do padre. Deus já conhece o meu pecado. A única coisa que ele quer é escutar a minha confissão, porque na confissão eu reconheço que eu sou pecador. Às vezes Deus não está me perdoando, por quê? Porque eu não estou confessando e não existe perdão para quem não quer ser perdoado, né? Então Deus está ali sempre pronto para perdoar. Então só que temos um sagrado coração aqui. Será que eu não estou longe do coração de Cristo? Às vezes é isso que acontece comigo, né? Tá bom? Temos algo mais aí? Tem mais perguntas. Tem mais? Pode mandando aí. Muito ruim som. Temos aqui, ó. O trabalho é uma forma de penitência? Trabalho é uma forma de penitência? Sim, logicamente podemos considerar, né? Logicamente temos que fazer com espírito de penitência, né? De fato, eu sou religioso, né? Ou seja, eu sou da vida religiosa, né? Tenho os votos de pobreza, castidade, obediência. E na vida religiosa existe uma tradição, né? Existe a tradição de se oferecer os diferentes atos do dia por uma intenção. Por exemplo, eu lembro quando a gente estava trabalhando lá no seminário, no noviciado nosso, lá a gente falou, galera, vamos oferecer esse trabalho aqui pelas almas do purgatório. Vamos lá, vamos cortar matinho, né? Vamos carpir, vamos fazer alguma coisa e tal. Então, existia esse espírito. Então, logicamente, qualquer pessoa pode fazer isso, né? Ou tem aquela história muito conhecida de Santa Teresinha, não sei se vocês lembram, que elas estavam lavando roupa no convento. Aí ficou do lado dela uma irmã que era muito chata, né? Que ela não gostava, ela não tinha uma atração natural, né? De amizade com essa irmã. E a irmã começou a lavar as coisas dela lá, né? Os panos dela, começou a lavar e começou a respingar água nela, né? Então, imagina, coisa chata, né? Que coisa ali bem incômoda. Então, Terezinha, né, naquele momento, pois a opção que acho que eu teria feito é ou brigar com a irmã ou xingar ela e sair de perto, né? Falar, para de me encher a paciência, né? E sair de perto, né? Mas como ela era santa, era um pouquinho diferente, né? Ela foi se aproximando da irmã e ela oferecia a Deus esse pequeno sacrifício. Então, a gente na nossa vida também, essa é uma maneira muito bela de fazer penitência, né, de reparar. Lembrando sempre, penitência, reparar o pecado passado. Sempre tenhamos isso. A virtude da penitência é reparar o pecado passado. O sacramento da penitência, logicamente, é aquele que limpa todo o pecado. Ok? Mas a virtude da penitência é muito importante também. E todos temos que fazer. A virtude da penitência é essa. Reparar esse pecado. Então, Santa Teresinha, como santa, ela sabia muito bem fazer isso. Então, cada um de nós é chamado a fazer isso na vida também. Oferecer um momento de sacrifício, um momento de dor, um momento de enfermidade, uma contrariedade na família, no meu trabalho. Que nem agora na quaresma aqui, eu faço essa pergunta, se vocês quiserem colocar aí nos comentários, qual é o sacrifício, qual é a penitência que você está fazendo nessa quaresma? Se quiserem, podem colocar aí nos comentários aí. Sacrifício, a gente tem uma ideia muito negativa da palavra sacrifício, né? A gente usa até como algo negativo. Nossa, que sacrifício fazer isso, né? Putz, que sacrifício e tal. Não, mas a palavra sacrifício ela é muito bonita. Ela é positiva no seu sentido, né? É sacrum, sacer, sacrum, facere, ficere.
é fazer sacro, fazer sagrado. Ou seja, oferecer algo para Deus. Eu pego algo que está aqui, eu ofereço para Ele. Muito diferente. É muito distinto. Eu viver uma enfermidade só me reclamando, só me queixando, só colocando problema, que eu colocar essa enfermidade, essa doença, nos braços de Deus. De fato, convido vocês, sempre que estiverem na Santa Missa, o momento do ofertório é isso. O momento do ofertório, quando o sacerdote está oferecendo pão, está oferecendo vinho, as orações que nós fazemos em silêncio também, né? Então, nos ajudam a lembrar isso. Estou colocando todo o meu dia, estou colocando estou fazendo um sacrifício. Ou seja, estou colocando as minhas dificuldades, a minha oração, tudo nesse altar aqui para que se converta em corpo e sangue de Cristo. Logicamente, junto com o corpo e o sangue de Cristo, uma oferenda a Deus. Espero ter mais ou menos respondido. Bem, temos mais perguntas? Padre Danilo, é uma penitência para combater a ira. Perdão, o som saiu mexiado. Penitência? Melhor penitência para combater a ira. Essa é boa, essa é boa. Pois a melhor penitência para combater. São muitas, né? Mas eu posso dar uma dica aqui. A melhor penitência para combater a ira é a paciência. Olha, eu vou deixar essa. Logicamente, a gente poderia falar muito sobre a Eucaristia, sobre a confissão, mas a paciência é uma virtude, né? Geralmente o pessoal, né, falando de temperamentos e tal, que é um tema interessante também, o pessoal que é mais colérico, tende a ira, né? Então, o que acontece? Entender um pouquinho o que é a ira, né? A ira é quando eu sinto que eu recebi uma injustiça. Por exemplo, eu estou andando de carro e alguém fecha minha frente e fala, pô, não vou falar que isso aqui fica gravado depois, né? Então, depois o pessoal corta só essa parte e fica só isso, né? Então, fala, pô, falou aí, né? Então, eu sinto que eu fui injustiçado. E a minha reação natural, minha reação instintiva, minha reação animal, qual é? Eu vou fazer justiça. Então, a pessoa que cai no pecado da ira, ela quer fazer justiça com as próprias mãos. Ok? E muitas vezes a gente vê que essa pessoa acaba cometendo outra injustiça. Né? Ela acaba pecando da mesma maneira. Né? Acaba caindo no erro da vingança. Né? E tem uma passagem muito bonita, que acho que é São Paulo, na Carta aos Romanos, citando o Deuteronômio. Não vou ter aqui as passagens certinhas. O Senhor fala, minha é a vingança, minha é a justiça. Então, lembremos que Deus é justo, Deus fará justiça de tudo. No dia do juízo final, quando se abra lá o livro da vida, quando se abre o livro de todas as nossas ações, Deus vai contar tudo ali. Então, nenhuma injustiça vai ficar impune. Só que o problema, o que acontece? Eu, às vezes, quero fazer justiça com as minhas mãos, né? Falar, é que ela fez isso, é que a minha irmã não sei o que, é que aquele cara, ele merece tal coisa. Aí eu estou me constituindo em juiz, né? Juiz do meu irmão. Então, melhor remédio, um dos remédios para a ira é a paciência, saber sofrer, né, com paz, né, as contrariedades da vida. Logicamente, aqui não estou falando nada que você não pode, que não temos que lutar pela justiça. Logicamente, temos que lutar pela justiça social. E a justiça, ela é a base da caridade. Sem justiça não há caridade. Né? A caridade é construída sobre o alicerce da justiça. Né? Então, a ordem justa é querida por Deus também, é dentro da ordem moral. Né? Mas a pessoa iracunda, né? A pessoa colérica, ela quer arrumar um negócio na hora, né? Tá, eu vou dizer para ele tantas coisas, ou numa discussão, né, com o chefe da empresa, não sei, exemplos não faltam, né? Ou no trânsito, em casa, numa discussão, alguém, uma palavra má, então aqui não faltariam exemplos, pessoal, mas acho que mais ou menos aí. Então pode ser o seu sacrifício da quaresma, né? Trabalhar na paciência. Escolhe uma pessoa em concreto, né? Com meu esposo, com minha esposa, com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com meu amigo e tal.
tá bom? Muito bem respondida, Padre. Pois bem, espero que tenha ajudado. Aí, acabamos as perguntas, ficou mais alguma? Tem mais uma que acabou sendo respondida nesse final. Qual que é? Que é a virtude da penitência é complementar a virtude da justiça. É Como, um perdão? dos complementos. Como que é? Virtude da penitência é complementar a virtude da justiça. Se a virtude, ela é parte da virtude da justiça? Isso. Estou tentando lembrar, mas acho que sim, podemos dizer que sim. Santo Tomás, quando ele menciona ela, logicamente no tratado, ele na Suma, ele não coloca na parte no tratado da justiça, né? Ali, não, acho que é na prima segunda, não lembro direito. Ele não coloca naquela parte. Ele vai falar da penitência, logicamente no esquema mental que ele tem junto com o sacramento da penitência. Mas é muito bonito porque você vai falar, então aqui Santo Tomás vai começar a falar dos sacramentos, né? Então ele começa a falar, acho que é batismo, Eucaristia e confissão, né? Aí, como nós sabemos, ele faleceu, né? Então ele não conseguiu terminar a obra. Mas quando ele fala da penitência, do sacramento da penitência, da confissão, ele não começa direto falando do sacramento. Ele começa falando da virtude. Aí ele fala, né? Eu acho que tem umas 2, 3 questões falando da virtude. Aí ele faz essa ligação com a virtude da justiça também. Como ela repara o mal cometido, então tem a ver com a justiça também, a penitência. Então, muito bem, quem fez a observação, muito bem feita aí também. Muito bom. Acho que por conta do horário, Padre, ele precisa acabar de hoje para podermos tentar essa live. Tá bem. Então, olha, muito obrigado a todos vocês pela participação. Foi um prazer estar falando aqui sobre o sacramento do perdão, né? A gente fez uma abordagem um pouquinho no começo mais teológica, depois respondemos as perguntas também que apareceram aí, mas sempre um prazer, sempre lembrando, valendo ressaltar que é um sacramento. O sacramento é a presença de Cristo, né? Santo Agostinho, quando ele falava, se não me engano, do batismo, ele falava, pode ser Pedro que batiza, pode ser João que batiza, pode ser até Judas que batiza. Quem está batizando é Cristo. Ok? Então, lembrar disso na confissão também. O padre está ali só como um ministro. O padre está ali só como um instrumento. O padre ali pois é uma pessoa ali, né, que está ali colocada. Então, mas quem está confessando meu pecado é Cristo. Tô vendo que alguém colocou aí que faltaram 2 perguntas aí. Mas acho que por conta do horário. Já. Não, mas beleza, então. Mas obrigado, vou dar uma bênção então para o pessoal. Vou terminar dando uma bênção para todos vocês. Um prazer estar aqui. Pedir que o Sagrado Coração de Jesus, também o Imaculado Coração de Maria, que o Sagrado Coração de Jesus nos transforme, nos dê um coração mais como o dele também. Porque muitas vezes acontece que a gente peca porque nós não temos um coração como o dele. Então, que o Sagrado Coração transforme os nossos corações. Que o Imaculado Coração de Maria interceda por nós. Então, vamos dar a bênção final. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, por intercessão de São José, por intercessão dos grandes confessores, né, Padre Pio e todos os grandes confessores da Igreja, Santo Curadás, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vocês, sobre suas famílias e lhes acompanhe sempre. Tá bom? Amém, Padre. Muito obrigado. Valeu, abração. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau.